Amados, jejum e oração. Às vezes, a gente olha para as nossas vidas, olha para a nossa cidade, olha para o que vivemos atualmente no nosso país, e olhamos para a nossa agenda. Crianças hoje mais atarefadas, aula de inglês, aula de não sei o que, aula de matemática, reforço não sei o que, natação, violão, tantas coisas. A oração passa a ser algo anti-humano. Não pense que a sua carne, que você cada dia mais vai ser uma pessoa mais espiritual, e vai desejar mais e mais oração, seu corpo vai pedir oração, que ele não vai. A carne, ela não converte. O que acontece é que quando nós oramos, nos deliciamos com a presença de Deus, isso cresce em nós, isso nos estimula e faz com que a gente busque mais a Deus, tenha mais fome, mais sede e tenhamos gozo quando estamos em intimidade com o Pai. O jejum é a mesma coisa. O jejum, queridos, a primeira vez que eu fiz um jejum, eu me lembro, deu 11h30, eu não tinha comido nada aquele dia, minhas mãos começaram a tremer, e todos me conhecem, sabem que eu sou um carnívoro inveterado. Jejum, a gente falou que, sobre jejum, e eu quero esmiuçar um pouco mais esse tema, jejum e oração, hoje, eu vou falar para vocês, 21 dias sem carne, para mim é um sacrifício, vocês não têm ideia. Você sabe quando você come e está faltando algo? Tem gente que é doce, a minha mulher é chocolate. Um dos jejuns mais, assim, extremos que eu já vi ela fazer, ela ficou 1 ano e 8 meses sem chocolate, porque ela estava com propósito. Agora, isso, queridos, diferencia quando nós cristãos não jejuamos e não oramos. Eu tenho experimentado tanta coisa, eu tenho experimentado tanta bênção de Deus, e o Senhor tem me constrangido. Eu tenho gasto mais tempo em oração. Eu faço isso para mostrar aquelas pessoas que caminham comigo da importância da oração, da importância da intimidade com Deus. E olha esse jovenzinho, como que olha para uma criança dessa? Essa é uma das 617 crianças que tiveram suas escolas pagas por um ano, que você pagou. Eu havia pedido à igreja, pelo menos 300 crianças, e as pessoas foram procurando, e eu fui atrás de mais crianças, e não pense que a gente faz um cadastro, uma lista, eu confiro rigorosamente com os que foram adotados em janeiro, para não ter duplicidade. Houve 4 crianças que já haviam sido adotadas em janeiro, estavam na lista desse mês de julho, e eu cortei, porque elas já haviam recebido esse recurso. Então nós adotamos 617 crianças, de todas as idades. Pegamos cartinhas com todos. E é um milagre, porque julho é mês de férias, lá os meninos estão de férias, alguns até viajam. Alguns vão para outra região do país, porque é uma fartura de manga no norte do país, e eles vão para lá para comer manga, porque não tem o que comer aonde que eles moram. E eu queria agradecer a vocês, querido. 617 crianças vão ter educação por um ano, porque Deus falou seu coração. Nós, além de 617 crianças, nós tivemos centenas de atendimentos médicos odontológicos. E uma grande demanda que eles tinham, oftalmologista, nós só conseguimos levar um oftalmo lá da 8ª, o Tiagão, peça rara, nego duro. A irmã dele aqui da igreja, ela ia também, na última hora não foi, mas ele foi uma bênção nessa viagem, fez a diferença, quase matou a gente de rir, E ele fez receita para 150 pessoas.
E nós vamos fazer os óculos e vamos mandar para o Haiti. Nós temos o nome de cada um, nós temos o grau de cada um. Ele levou todos os seus equipamentos, então só faltou fazer cirurgia de catarata, porque o resto o Tiagão fez, né? Então, jejum e oração são a prática comum e recorrente, tanto no Novo como no Antigo Testamento. É o que nós vamos ver, né? Se queremos alcançar o coração dos nossos amigos, familiares, vizinhos, os seus colegas, aquele chefe chato que você tem, aquele vizinho que deixa tocando axé até 2 horas da manhã, não deixa você dormir, queridos, nós temos que levantar um clamor. Nós falamos esses 21 dias um clamor pela terra, porque Brasil é nossa terra, Belo Horizonte é nossa terra, o Haiti é nossa terra, a África é nossa terra, a Ásia é nossa terra, a Europa. E não há como expressar o amor de Cristo se nós, igreja, não o fizermos através de jejum e de oração. Irmãos, sem jejum e sem oração, as coisas não acontecem. Você sabe, nós estamos com a Flavinho Anderson, desde o ano passado, lá em Angola. Estão tentando aprovar o Criança Feliz lá e não conseguimos. E nós temos orado. E eles pediram assim, orem por nós, porque sexta-feira nós vamos lá novamente. E a turma de sexta-feira, os 20, 25 irmãos que reúnem toda sexta, a gente está em oração toda sexta, 6h30 às 8h, nós levantamos um clamor. E eu gosto de fazer o seguinte, quando eu oro pela Flavinha e para o Anderson na sexta-feira, eu gravo, envio para eles, que aquilo é como um alimento, aquilo renova as forças deles. E quando nós estamos exatamente no momento que nós estamos orando, o pastor Wagner DNA, ele estava lá atendendo pastor às 6h30 da manhã, lá no IBC1, pastor de fora. Ele corre lá, fala assim, Oswaldo, falei, irmão, nós estamos orando. Chegou a notícia agora, o Criança Feliz foi autorizado em Angola. Você pode dar um glória a Deus por isso, filho? É por isso que nós convidamos todos vocês, convocamos a se unir aos seus pastores, aos seus líderes, para a gente estar em jejum e oração esses dias. Muito bem. Chamado pela terra, vamos permitir que o Espírito Santo trabalhe em nós e molde. Queridos, eu não gosto muito assim de ficar fazendo campanha, não. Eu acho que deveria ser natural nosso, a oração, oração diária, em grupo, em casa. Lá na igreja do pastor Po Yang Cho, na Coreia do Sul, tem letras garrafais, escrito que o cristão não deve jejuar mais de 40 dias. Sabe por quê? Estava dando trabalho demais para eles. O pessoal jejuava mais de 40 dias, 50, 60 dias, eram internados no hospital. Estava dando trabalho demais para a liderança e visitar os crentes internados, que estavam jejuando demais. Clamando pela terra, precisamos ser transformados, ou seja, essa mudança tem que ser gerada em nós. E para que o mundo saiba e creia que Jesus é o Senhor. Ano retrasado, quando nós estivemos no Haiti, eu contei para vocês, nós fomos visitar a base militar brasileira, e dessa vez nós fomos recebidos lá com muitas honrarias, ganhamos boné, jantamos, ganhamos chaveiro, ganhamos foto. Que isso? Ano passado eles nem quiseram nos receber. E olha só, tinha um rapaz no CTI doente de malária, estado gravíssimo, já estava no hospital argentino, que era o hospital lá, mais bem equipado. Nós oramos e esse rapaz foi imediatamente curado. Queridos, tem muitos milagres acontecendo. Às vezes as pessoas falam, por que eu não tenho visto? Pessoas não têm pago o preço. É por isso que nós fazemos uma campanha como essa, é para ensino, para nós nos prepararmos, e porque nós vamos
Na primeira semana, fazer a primeira alimentação às 9 da manhã para que você se acostume. Alguns vão ter dor de cabeça e tem mesmo. Toma lá um comprimidinho, bebe uma água. Na segunda semana, meio-dia. Na terceira semana, 18 horas. Queridos, se os praticantes, se os muçulmanos dedicam, são mais de 30 dias para o Ramadã, onde só comem e bebem quando o sol se põe e antes dele, antes do sol nascer. Por que nós, cristãos, fazemos tão pouco? É por isso, queridos, que eu quero ler para vocês o Salmo, que muitos já conhecem, o Salmo 133, abra sua Bíblia no Salmo 133. Esse salmo, antes de eu me converter ao Senhor, era o único salmo que eu sabia de cor. É a única palavra nas Escrituras que eu sabia de cor. Você sabe por quê? Que lá nas reuniões de maçonaria, antes de começar as sessões, a gente lia o Salmo 133. Toda semana. Falei, pastor, mas maçonaria praticantes, tem alguém aqui que está na maçonaria? Eu gostaria de dizer para você sair da maçonaria. Por quê? Porque maçonaria faz acepção de pessoas. E a Bíblia fala que o nosso Deus não faz acepção de pessoas. E se tem algo que faz acepção de pessoas, contrário da palavra, provém do. Então, eu não vou entrar em outras questões não, mas só por esse começo não precisa de mais nada. O presidente Lula não poderia entrar na maçonaria porque falta um dedo. Militares de baixa patente não pode entrar. Desempregado não pode entrar. E por isso nós temos que orar muito por esse país. Agora, esse salmo é palavra de Deus. Ele diz assim: ó, quão bom e agradável é viver unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. O irmão Luiz, esposo da Cristina, ele falava, engraçado, eu cheguei lá em Israel, só vi um monte de Sião. Só tem um monte de Sião, não, porque na verdade, eu entendo que esse texto das Escrituras, que trata Israel como Sião, chama-se Israel também pelo nome de Sião. Então, os demais montes, ou seja, todos os montes do estado de Israel, do país de Israel, são os montes de Sião. Esse Salmo 133, ele nos traz algumas reflexões, eu queria compartilhar com os irmãos. Primeiro, fala da realidade de estarmos unidos clamando. Aquela visão que a Val falou, que ela entristeceu, foi essa aí que ela teve. Esta região é a mais pobre, a mais miserável de Porto Príncipe, que chama Cité de Soleil. É a mais violenta. É lá que as gangues, antes da entrada do Brasil, lá em 2004, com o exército, eles dominavam, era nessa região. E nós temos uma igreja lá, que nós apoiamos, do pastor Samuel, que é uma bênção. A igreja está crescendo, a igreja hoje trocou o telhado, está pintadinha, Só está faltando o banheiro, Eu lembro quando a Amanda falou, pastor, onde que é o banheiro? Eu falei, irmã, você não vai querer. Pastor, eu estou precisando urgente. Você vai travar. E aconteceu exatamente isso, porque o choque é tão grande. Irmãos, só dá para entender quando a gente vai. Não dá para explicar por fotos. Mas, na verdade, jejum e oração, eles dão um upgrade, eles nos dão musculatura para o nosso clamor. É por isso que o salmista fala, ó, quão bom e agradável é viver unidos os irmãos. É por isso que nós temos que orar juntos. É por isso que nós temos que jejuar juntos, para que a nossa oração
possa encontrar algo no coração de Deus e faça isso se materializar em nosso meio. Sem estarmos unidos, sem orarmos unidos, sem jejuarmos unidos, nós não conseguiremos, irmãos. Nós não vamos ver os prodígios, nós não vamos ver as maravilhas, nós não vamos ver. É por isso que, quando a gente vê um sorriso como esse, né, eu me lembro essas crianças, às vezes, como é difícil você chegar para aquelas crianças, abraçar, beijá-las, é difícil sair de perto delas. Elas são tão carentes que a maioria dessas meninas, elas foram abusadas com menos de 2, 3 anos de idade. Das maiores necessidades, a gente pega lá as análises ginecológicas, que é a área mais intensa lá nas consultas médicas, mais de 90% daquelas mulheres foram abusadas. Tirar um sorriso de uma criança dessa, às vezes é difícil, mas eles se alegram com o nosso toque, eles se alegram, né? É por isso que eu quero que a gente dê uma passada para ver nas Escrituras as motivações que nos trazem à existência a prática do jejum, da oração. Mas quando a gente pega o primeiro princípio, a definição, o que é jejuar? É se abster de alimentos com motivação espiritual. Eu daria um novo conceito, eu daria uma nova definição. Se abster de algo que você gosta, para receber algo muito maior de que Deus quer e gosta de dar para você. Ou seja, quando nós jejuamos e oramos, as coisas acontecem. Eu já compartilhei para os irmãos, não preciso, mas eu fico repetindo, eu não canso de me repetir, né? Eu jejuei 12 anos pela conversão do meu filho mais velho. 12 anos. É interessante porque a Bíblia fala lá no livro de Jó, que Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E eu comecei a orar aqui para muitos filhos de irmãos, ou que se desviaram dos caminhos do Senhor, ou que não servem o Senhor. E às vezes, na prática diária, a gente vê tantos erros das pessoas que praticam jejum e oração, como uma senhora que uma vez foi na minha célula, ela falou que ela declarava jejum de sexo com o marido por 6 meses. Eu falei, irmã, primeiro que você está pecando. Segundo que eu não sei, seu marido está casado com você ainda? Está assim, pastor, aquele ali, ó. Em 1 Coríntios 7, irmã, fala que você só deve fazer isso com consentimento do seu cônjuge por curto período, para que Satanás não vos tente por causa da vossa incontinência. Então eu tenho que dizer para vocês o que não é jejum. Olha, não é jejum, querido, não é jejum. Regime para perda de peso. Não é. Não é jejum, dieta. Não é, irmão. Você precisa fazer uma dieta, contrate um nutrólogo ou então um nutricionista. Eu tenho alguns para indicar. Jejum não é greve de fome. Se seu time não ganha, irmão, não adianta fazer greve de fome, né? Ora a Deus para Deus mandar uns jogadores melhores. Não é moeda de troca com Deus. Jejum não é moeda de troca com Deus. Jejum não é para busca do seu próprio interesse. Ou seja, isso não é jejum. Agora, pastor, o que o senhor tem a dizer? Nós estivemos, agora foi a 5ª viagem ao Haiti, e nós agora queremos fazer uma viagem agora a Angola. Só que as informações que a gente vem de Angola
é um país que não tem liberdade que nós temos no Haiti. No Haiti a gente prega onde que a gente quer. Nós fizemos teatros evangelísticos. Nós fizemos algodão doce. Gente, nunca comi tanto algodão doce na minha vida. Porque sobrou, você tem que comer, né? Não pode sobrar. E jogamos futebol com as crianças, levamos, vocês vão vendo algumas fotos, jogamos futebol. E quando eu olho assim, a dificuldade que nós tivemos eu abri algumas vagas para a gente treinar missionários no Haiti, nós não conseguimos preencher essas vagas. Eu falei, Deus, o Senhor nos perdoa que está faltando a nossa parte, jejum e oração. A gente não levanta missionários, não levanta líderes de célula, não multiplicamos uma célula sem jejum e sem oração. Pode ser até coincidência, mas os 2 anos que a gente tem orado todas as sextas-feiras, foram os 2 anos que a nossa célula mais multiplicou. Você pode chamar de coincidência, eu chamo de milagre de resposta de oração. Eu não acho comum uma célula multiplicar 11 vezes, ou multiplicar 6 vezes no ano. Quem lidera uma célula sabe da dificuldade de manter uma célula, né? De encher uma célula. Eu queria trazer alguns textos rapidamente, de alguns textos que nos falam de jejum e oração, em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 5, né? Esse texto de Esther fala da importância da oração e do jejum em unidade, como igreja. Ou seja, Esther se apresentou diante do rei, e ela se apresentasse diante do rei sem ser autorizada, ela podia ser morta, a não ser que o rei estendesse o seu cetro. Ela conclama o povo de Israel a orar e jejuar. Esse texto de Joel, o pastor Magide já citou aqui hoje, esse texto de Daniel, dirigi o meu rosto ao Senhor para buscar com orações e súplicas, com jejum e saco e cinza. Ô irmão, se a gente conseguir pelo menos oração e jejum, eu tenho certeza que nós vamos ter vitórias. Se não conseguir, põe o saco e cinza também, que Isaías 58 fala da observância devida ao jejum pelo povo de Israel. Isaías 58 fala justamente, é um texto que nos ensina ao que não fazer. Porque o povo de Israel estava jejuando com os motivos errados, estavam buscando seus próprios interesses, estavam pecando contra Deus, construíram postes ídolos, e aí falava, olha, a gente ora e nada acontece. Os objetivos estavam errados, e o profeta Isaías libera aquela palavra dura para aqueles religiosos daquela época. Estavam buscando interesses próprios, estavam exigindo ações por parte de Deus. Gente, quem somos nós para determinar alguma coisa para Deus? Nós somos servos, não é Deus que é o nosso servo. E às vezes tem tanto engano nisso. Aparência externa. A Bíblia fala várias vezes de pessoas que jejuavam, fica aqui na frente com aquela cara, pareciam um anjinho barroco desfalecido. Você olha para a pessoa, dá vontade de dar um prato de comida. E a Bíblia nos ensina sobre isso. As pessoas estavam brigando. Queridos, às vezes eu já vi funcionários que trabalham em empresa, o chefe é crente, fala cada palavra que eu tenho vergonha de falar aqui no púlpito. Pessoas, empresários têm atitudes que eu tenho vergonha de falar aqui nesse púlpito. Ou seja, é o mesmo contexto, contendas, rixas, pessoas buscando só para si, e uma atividade religiosa despida de espiritualidade. Irmão, não pense que alguém é mais espiritual porque dá rajada de língua estranha, não. A Bíblia não fala em nenhum momento Jesus dando rajada de língua estranha, e as pessoas achando que Jesus era mais espiritual porque dava rajada de língua estranha. Mas as pessoas viam Jesus uma pessoa espiritual porque ele era cheio do Espírito Santo, e ele se manifestava através das suas atitudes e das suas escolhas.
Essa foto, queridos, é uma foto dos lugares que um dos lugares que nós cavamos o poço para achar água. Ainda não achamos, mas vamos achar para a glória de Deus. E quais são as razões da gente fazer jejum? Primeiro, vencer o inimigo de nossas almas. A Bíblia fala que tem certas castas de demônios que só saem com jejum e oração. Certas visitas que eu vou fazer, e hoje, para estar falando hoje para vocês aqui, eu estou de jejum. Eu não vou me atrever a falar de jejum e oração sem estar em jejum. A gente faz isso, queridos, para que vocês façam conosco, para que vocês nos imitem como nós imitamos Cristo. Queridos, eu tenho o privilégio de dizer que 100% dos filhos, dos pastores dessa igreja, servem ao Senhor. Nós não temos nenhum filho de pastor desviado nessa igreja. Isso é um privilégio, queridos. Eu tenho pregado em tantas igrejas. Você vê agora, esse final de semana, eu vou pregar no Mato Grosso, no meio de um jejum desse, com as costelas lá, Marcelo. Só depois do meio-dia, né? Glória a Deus. A pessoa, se fosse da terceira semana. Outra razão é para a gente se render espírito em detrimento da carne. Você só mata a sua carne reforçando o seu espírito. E nós podemos acrescentar aos outros. Filho, deixa de comprar algo e dá para aquele que está necessitado. Deixa de comprar algo novo e abençoa aquele que está necessitado, aquele que está precisando. Tem irmãos da nossa igreja, eu vi um anúncio aí precisando de guarda-roupa, precisando de mesa. Outro dia a Nelminha, minha líder de célula, há mais de 3 anos na nossa rede, entrou água naquela enchente, entrou água na casinha dela, acabou com os móveis delas todos, mas glória a Deus, a igreja chegou junto, os irmãos, a casinha dela já está completa. Tratar bem os nossos colaboradores, tratar bem os nossos empregados, tratar bem aqueles que trabalham conosco, tratar bem aqueles que andam conosco, né? E oportunidade para nos humilharmos e nos arrependermos. Irmãos, a gente tem que se humilhar diante de Deus. Humilhai-vos diante de Deus, para que um dia Ele possa te exaltar. Algodão doce. Esse é o pastor Natan. Essa menina que tem aí uma coré do lado dela, ela está naquela fase agora, ela é filha da nossa cozinheira lá na base, disse que está querendo arrumar namorado. Eu falei, não vai arrumar namorado não, tem que falar com a gente primeiro. Aí nós temos cara de bravo lá, falei, quem está querendo te namorar? Tem que conversar comigo. O Marco Aurélio é campeão internacional de karatê, bicampeão brasileiro de karatê, e o pastor Oswaldo, que não é campeão de nada não, mas nego duro lá de Nanuque, né? Esse é o pastor Natan, né? A igreja em Canaã que você vê ali agora, era uma tendinha de plástico, há 4 anos atrás. Hoje nós temos uma clínica, 2 equipamentos de dentista, doutor Luciano, prontinho lá, né? Então, assim, é uma bênção. Isso tudo porque você tem tido compaixão. E nesses dias onde a gente chega nas Escrituras e vemos para o Novo Testamento, a gente também encontra vários textos que falam sobre jejum e oração. Em Atos fala, por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu, o apóstolo Paulo. Fala em Atos 13, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, né? E eles faziam as coisas, decidiam as coisas depois de jejuar e de orar. Paulo e Barnabé designaram presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado, eles encomendaram ao Senhor o que havia confiado, ou seja, todas as decisões eram feitas com jejum e oração. Irmãos, você
jejua e ora antes de comprar um carro, antes de fazer um investimento. Tem pessoas que às vezes só nos procuram depois que o negócio já está feio, depois que o negócio a pessoa já perdeu tudo. Eu falei, mas como é que você faz um negócio desse? Como é que você faz uma loucura dessa? Aquilo que Deus confiar a você, irmão, concite a Deus o que fazer. Noites sem dormir, de jejuns, orar de madrugada, às noites, em secreto, lá no seu cantinho, isso tem muito poder, é o que a palavra nos ensina. Segundo aos Coríntios, Paulo fala, olha, em trabalhos e fadiga, em vigias, muitas vezes com fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Gente, ao contrário, lá no Haiti agora, o calor estava insuportável. E eu aguento calor. Estava insuportável. Tivemos que comprar caixa para pôr gelo, caixa para pôr água. Comprei um ar-condicionado móvel para poder, nós levamos mais do que a capacidade da casa. Tivemos por 4 moças num outro quarto lá, e se não comprasse um ar, elas não tinham condição de dormir. Aliás, não tinha condição nem de entrar. Uma sensação térmica de quase uns 50 graus, eu nunca vi um calor daquele jeito. O Evangelho de Marcos fala que a certa casta de demônios só sai com jejum e coração. Né? Tantas mensagens aqui no Novo Testamento. Então os textos nos mostram humilhação, jejum buscando arrependimento, jejum buscando intensamente a Deus, jejum buscando a Deus para obter, às vezes, até uma revelação, jejum buscando a santificação. Então, queridos, essa é a motivação espiritual de jejum. É por isso que amanhã, 6h30, nós estaremos aqui, porque Deus, eu creio que quer fazer algo novo nessa igreja. Deus quer colocar a nossa igreja num novo patamar. Deus quer colocar essa igreja numa nova dimensão espiritual, para que a gente possa mesmo experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aquela foto em cima direita ali é de um dos equipamentos dentistas lá que as meninas utilizaram. A cadeira, gente, você aperta o botãozinho, ela deita. Você aperta outro botãozinho, ela levanta. Para a gente que tratava de dente em cima de um banco de madeira, as pessoas agora têm um conforto, né? São tão queridos. E o primeiro a ser tratado fui eu, porque a minha obturação quebrou um dia antes da viagem. O primeiro a testar lá a cadeirinha fui eu, né? E aí é a turma de futebol, tinha a turma do laranja, a turma do verde, né? E aquela placa que vocês estão vendo, gente, foi uma placa profética. No dia que nós fomos a primeira vez, em 2010, ela já existia. E a definição não está boa, mas está escrito escola, está escrito fundação, está escrito clínica, está escrito creche, e tudo isso hoje está funcionando lá. Nós temos lá uma sala de informática que tem 12 computadores. Nós temos lá uma escola de motorista. Você sabia que no Haiti você ter a carteira, uma das poucas profissões que mais tem demanda lá de motorista? E nós temos lá mais de 500 crianças, né? Recebendo os ensinos da palavra. Então, deve-se buscar com prática constante na vida do crente. Ou seja, queridos, nós devemos deixar de ser, às vezes, teóricos, ser mais praticantes de jejum de oração. É por isso que eu quero te estimular amanhã a fazer. Ah, pastor, mas eu trabalho muito cedo, irmã. Passa aqui 5 minutos. Passa aqui 1 minuto. Você vai fazer diferença. A sua oração vai fazer diferença. Formas principais de fazer um jejum, né? Jejum normal, alimento e não de água. Jejum absoluto, alimento e água. Jejum parcial de alimento. Mas quando eu falo alimento aqui, querido, você pode fazer, além desse que nós estamos te orientando, você pode fazer de internet, você pode fazer de Facebook, você pode fazer de delícias, além desse. Ah, pastor, eu posso comer uma frutinha antes das 9?
Não, irmão, não é isso que eu estou sugerindo. Estou sugerindo assim, se está pouco, faça algo mais. Essa é a nossa igreja. Aliás, como diz o Roberto, não é igreja, a igreja somos nós, né? Então, querido, o jejum não muda Deus, provoca mudanças em nós. Através do jejum, colocamos Deus em primeiro lugar. Então, essa prática que nós queremos que essa igreja tenha mais, seja mais acentuado, mais intenso. Jejum mais um banquete com a palavra de Deus que abstinência de alimentos, ou seja, o tempo que você faria ali um almoço ou tomar o seu café, é para você meditar na palavra. Ore pela Flavinha e pelo Anderson. Ore pelo casal que está sendo preparado para se juntar a Flavinha e o Anderson. Jejum mortifica nossa carne, alimenta o nosso espírito. E jejum é demonstrar a Deus nossa necessidade dEle, demonstrando o nosso amor ao próximo. Como a Val aqui, quando as meninas escalaram a Val para dar testemunho, eu falei, mas será que a Val vai conseguir? Porque lá não conseguia falar, ela só chorava. Como a irmã, a Carol, que foi da outra equipe comigo ano passado, ela ficou 2 semanas após a chegada do Haiti, chorando, 2 semanas, sem sono. Obviamente, Deus trabalhou nela, passou 2 meses em Angola, né? E foi uma bênção. Então, queridos, essa é a Betânia, né? Que, aliás, a gente vê esses irmãos cantando aqui na frente, irmãos. Você não consegue distinguir a voz de todos, né? E essa irmã louvando a Deus. Você sabe o que é o céu descer? Foi uma bênção, né? É a presença do Espírito Santo. Paul Young Cho disse, Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, antes de iniciar o seu ministério público, ele passou muitas horas em oração. Muitas horas. Eu já estou terminando, querido. Eu quero te abençoar, eu preciso falar isso com você. Então, eu quero sugerir algumas ações práticas. Primeiro, respeite os seus limites. Por exemplo, irmão, você essa semana vai ficar até as 9 da manhã sem o alimento. Se você sentir alguma coisa, toma um suco, toma um remédio. Agora, na última semana, nós vamos fazer a primeira alimentação às 18. Então, se você vai sair cedo para trabalhar, acabou o jejum, não vai me comer uma feijoada de manhã achando que você está lá em Nanuque, ou uma maçã de peito, uma mandioca. Quando você voltar, você volta primeiro com sucos, com legumes. Respeite seus limites, cada pessoa tem um limite. Cada pessoa tem uma resistência. Obviamente, se a pessoa tiver alguma dificuldade, ela adequa aos seus limites. Faça segredo e não expresse. Não, pastor, porque eu estou orando, estou fazendo um propósito agora para isso, para aquilo, para não sei o quê, o marido, não sei o quê, não sei o quê. Mano, coloque diante de Deus. Coloque diante de Deus, né? Estabeleça o tempo de orar e ler a Bíblia. Então, no momento das refeições, de preparo, hoje você já faz a programação. A partir de amanhã, que hora que você vai orar, que hora que você vai ler as Escrituras, se proponha a ler um pouco mais do que você costuma ler. Esse é o propósito da gente fazer uma campanha como essa, ensino. Defina claramente o jejum. Defina claramente o propósito que você tem com esse jejum. Queridos, os meus últimos 4 anos de campanha nessa igreja, a única coisa que eu pedi foi a conversão da minha família. Ah, pastor, eu tenho que fazer igual... Eu falei, não, irmão, você não tem que fazer igual eu faço. Coloque... Tem gente aqui que está precisando do emprego mesmo, abençoado. Tem irmão igual esse Tiago, estava todo bonitão aqui, está precisando de uma varoa. Ele está doido para casar, já está com 35 anos. Foi, fizemos uma oração de desencalhe lá, agora com jejum, oração, quem sabe Deus manda a varoa para ele, né? Faça a sua oração de início de entrega. Começou o jejum, mas ore. No último dia, ore entregando o seu jejum. Tem gente que não sabe que tem que orar entregando, né? É importante fazer isso. E não dê uma de nanuquense ausente, né? Assim, quando você voltar, você
manério, porque eu, quando morava na Nanuque, saía de manhã a cavalo, às vezes não sabia que horário que eu ia comer, nem que horário que eu ia voltar para a sede. Aí eu tomava 1 litro de Coca-Cola e comia uma feijoada de manhã. Pô, passou, né? Mas depois eu só ia comer 5 horas da tarde, ou 4 horas da tarde. Então, tenha clareza, né, nessas coisas. E esse, queridos, para encerrar, esse é o Monte Hermon, famoso Monte Hermon. E segundo alguns, quando o vento ele toca sobre esses cumes, ele libera uma névoa, ele gera uma brisa na base do monte que o torna fértil. Então esse é o famoso Monte Hermon. Para quem nunca esteve em Israel, eu queria aqui só para vocês, para terminar, mais algumas fotos. E essa é a nossa visita, né, lá no Brabate. E aqui eu creio, liberando mesmo uma palavra profética sobre a igreja, para o Senhor ordenar a sua bênção e a sua vida sobre a Igreja Batista Central. Aleluia. Talvez, querido, tem familiares seus desviados, longe dos caminhos do Senhor. Talvez o irmão esteja num outro tipo de luta, enfermidade, perdas, doenças, dissensões, brigas. Olha esse jovem. Jésus, parce que c'est lui-même qui sauve, ele t'écrit sous terre. Em crioulo, ele agradeceu a Jesus por ele poder ter um ano de escola. Agradeceu a você, irmão. E uma outra turma da Escola das Montanhas, nós conseguimos juntar esses pouquinhos, né? São quase 100 alunos, e eles fizeram a sua última declaração para nós. Obrigado, Jesus. Fique de pé no seu lugar, vamos orar a Deus. Queridos, vocês importariam de dar as mãos uns aos outros, por favor? Fecha a faixa de gás aqui, por favor. Nós precisamos orar por Israel, por aquele conflito que está lá. Orar pelo nosso país, a turma do louvor. Queridos, daqui a pouco nós vamos ter eleições. Eles estão querendo acabar com a família. Estão querendo aprovar leis aí para dificultar as coisas para a igreja, que somos eu, vocês. Ore, nesses dias de jejum, oração, ore pelo seu candidato, que você for votar nele. Ore para Deus levantar um homem ou mulher de Deus, que vai governar o nosso país, ou pessoas que estarão à frente das nossas instituições, nossos órgãos de governo, sobre a governança de municipal, Belo Horizonte, Minas Gerais, o Brasil. Ore pela família, estão querendo acabar com a família do Brasil. Nós não vamos aceitar homem com homem, mulher com mulher, não vamos aceitar. Não vamos aceitar materiais de ensino sobre o homossexualismo aos nossos filhos. Não vamos aceitar. Não vamos aceitar. Não vamos casar homossexuais. Pode nos prender. Tem mais de 20 pastores aqui. Pode prender um a um. Não vamos. Não vamos deixar de orar, de buscar, de abençoar os desvalidos, as viúvas, os órfãos. Não vamos. Nós vamos para Haiti, nós vamos para a África. Nós vamos para o Nordeste, em janeiro agora, Anagé, nós vamos. Dessa vez eu estou indo em Anagé. Não vamos parar.
que o plano de Deus para a humanidade é a igreja. A saída da humanidade é a igreja. A igreja, como diz o pastor Bill Hybels, é a esperança do mundo. E essa pessoa que está de mão dada com você é a esperança do mundo. Pai das luzes, nós te exaltamos. Nós glorificamos o teu santo nome. Que o Senhor aceite, ó Deus, as nossas orações e os nossos jejuns a partir de amanhã, Deus. Ó Deus, que o céu se abra sobre a Igreja Batista Central. Que o céu se abra sobre Belo Horizonte. Pedimos, ó Deus, que esses dias sejam dias que nós nos aproximemos mais do Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, o pouco tempo que temos orado. Perdoa-nos, ó Deus, pelo pouco jejum que temos praticado. Perdoa-nos, ó Deus, porque não temos orado como convém. Perdoa-nos, ó Deus, que não temos pregado o Evangelho como convém. Eu estou pedindo ao Senhor, Deus, clamando ao Senhor. A gente faz, ó Deus, campanhas como essa para que nós sejamos estimulados e aprendamos como é bom essas disciplinas espirituais, para que nós possamos aprender. Ó Deus, olha para a tua igreja, Deus. Olha para esses irmãos, para essas irmãs. Eu sei que tem pessoas aqui, Deus, passando por severas lutas, severas dificuldades, problemas. Ó Deus, mas nós como igreja, nós já intercedemos e ordenamos que toda ação das trevas, toda ação satânica, toda ação maligna sobre a igreja do Senhor, nós estamos resistindo, ordenamos que saia em nome de Jesus Cristo. Nós somos nação santa, raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu peço a Deus que o Senhor abençoe esses meus irmãos. Abençoa, Deus, as orações lá em Vila Estrela, lá, Deus, na IBC 3, lá em Contagem, aqui na IBC 2, ó Deus, lá em Santa Luzia, lá em Capim Branco, ó Deus, que a glória do Senhor esteja resplandecendo sobre nós. Ó Deus, o Anderson e a Flavinha lá, Deus, tão alegres, já começamos com aquelas 35 crianças no Criança Feliz, em Angola. Ó Deus, levanta mais missionários, nós queremos povoar os países árabes com missionários. Ó Deus, menos de 3% dos missionários em todo o mundo estão na janela 1040, e nós não aceitamos, nós pedimos a Deus, envie-nos a nós, Deus, envie-nos a nós, que nós possamos resistir ao calor, ao desconforto, à falta de higiene, à falta de estrutura. Ó Deus, esse aqui é o povo mais lindo da face da terra, Deus. Que o Senhor abençoe e guarde. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um deles. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre eles e sobre cada um deles. O Senhor derrama a sua paz. Deus, recebe o nosso jejum. Ensina-nos, ó Deus, a jejuar como convém, a orar como convém. Eu tenho certeza, Deus, que os teus olhos estão inclinados sobre nós, que os teus ouvidos estão abertos às orações dessa igreja, da Igreja Batista Central. E assim, Deus, nós intercedemos pela nossa nação, intercedemos por toda a igreja em toda a terra, pelos nossos governantes, ó Deus, por esses candidatos, ó Deus, pelos nossos candidatos, ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, a escolher homens e mulheres que honrem ao Senhor, e que nós possamos declarar que o Brasil é do Senhor Jesus. É a nossa oração, em nome de Jesus.